Tana Ferrari, eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos 3 exercícios de velocidade relativa. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo. Vamos lá, vamos começar? Então, esses 2 primeiros são do Moisés, do capítulo 3, e esse 3.33 é do capítulo 3 também do Yang, ok? Então, aqui a gente vai resolver esses 3 exercícios para que a gente possa colocar em prática tudo que a gente viu, né, nos 2 vídeos anteriores, tanto no posição e velocidade relativa 1D e posição e velocidade relativa 2D, ok? Vamos começar com 25. Então, no 25, ele fala o seguinte, ele fala, um trem viaja para o norte a 120 km por hora. A fumaça da locomotiva forma uma trilha que se estende numa direção 14 graus ao leste, né, da direção sul, com o vento soprando do oeste. Qual é a velocidade do vento? Então, ele quer saber qual é a velocidade do vento. Então, uma coisa simples que é importante a gente, quando a gente está trabalhando com velocidade relativa, é colocar todos os vetores, né? Eu falei sempre, a dificuldade da velocidade relativa, muitas das vezes, é o próprio vetor, é trabalhar com o próprio vetor. Então, a gente vai começar traçando o primeiro vetor que ele dá ali. Ele diz assim, olha, um trem viaja para o norte a 120 km por hora. Então, aqui a gente tem um vetor velocidade apontando para onde? Para o norte, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Vou só colocar aqui esse, né, norte, para quem não lembra, norte, sul, leste, oeste, ok? Opa! Vou colocar um pouco mais para cima ali, pera lá, senão fica em cima do meu rosto. Norte, sul, leste, oeste, ok? Então, o que a gente tem aqui? Olha, ele diz, um trem viaja para o norte a 120 km por hora. Então, a gente tem uma velocidade, eu vou colocar de amarelo essa velocidade do trem. Então, a gente tem uma velocidade do trem aqui, certo? O VT. Vou colocar aqui mais para cima, o VT. E aí, o que a gente tem também? A gente tem uma fumaça da locomotiva que forma uma trilha que se estende numa direção 14 graus ao leste da direção sul. Então, ele tá leste, direção sul. Então, se fosse oeste, seria para esse lado. Como é leste, é para esse lado daqui. E é sul. Se fosse norte, é subindo. Mas é sul, então é descendo. Então, aqui, o que a gente tem? Vamos colocar aqui, ó. Sempre, né, formando o quê? Fechando ali os vetores. Então, olha só. Então, eu começo ali no finalzinho do outro vetor. Eu inicio com o meu vetor em azul, ok? Então, é 14 graus ao leste, esse aí significa leste, da direção sul. Então, é para baixo, leste, ok? Se fosse oeste, seria para este lado daqui, tá? Então, esse aqui é a velocidade da fumaça. Vou colocar VF, ok? E aqui é importante já colocar qual que é o ângulo, é de 14 graus, ok? 14 graus ali, leste, né? Na direção sul. E, por último, qual é o último vetor que ele dá? Com vento soprando do oeste. Oeste para o quê? Esquerda. Então, aqui seria o vetor do vento. V do vento, ok? E aí, o que ele quer? Com o vento soprando do oeste. Qual é a velocidade do vento? Então, ele quer o V do vento. Olha, o que você tem? Você tem o V do
trem. Ele falou que o V do trem é 120 quilômetros por hora. Aqui formou um triângulo retângulo. Olha, você tem o cateto adjacente ao ângulo de 14 graus e você tem o cateto, e você quer o cateto oposto ao ângulo de 14 graus. Então, você tem aí o quê? Cateto adjacente, cateto oposto. A gente tem o quê? Tangente, certo? Então, aqui nós faremos tangente de 14 graus. O que é tangente de 14 graus? É seno sobre cosseno. E seno tá ligado ao quê? A cateto oposto. Então, vai ser V do vento dividido... Vou até colocar com as corzinhas aqui. O V do vento dividido pelo quê? O cateto adjacente, que vai ser o V do trem, certo? Com isso, você chega aqui a velocidade do vento, que é o que ele pede, nada mais é do que tangente de 14 graus, vezes a velocidade do trem. E aí você pode deixar a velocidade do trem em quilômetros por hora, e aí você vai achar, óbvio, a velocidade do vento também em quilômetros por hora, ok? Fazendo aqui na calculadora, tangente de 14 graus vezes 120, deixa eu jogar aqui na calculadora rapidinho, tangente de 14 vezes 120, isso aqui dá pra gente 29,92 quilômetros por hora. Então, essa aqui é a velocidade do vento que o exercício pede. Então, veja só, a gente foi vetor por vetor para encontrar a velocidade, certo? É muito importante que a gente entenda isso nos exercícios, para que a gente, possa visualizar todo ali o esqueminha de vetor, ok? Próximo exercício, 26. Eu gosto bastante desse exercício porque ele mescla, lançamento oblíquo com velocidade relativa. Então, ele é bem bacana. Vamos resolver ele aqui. Então, olha só, olha o que ele está falando. Um bombardeiro a 3.000 metros de altitude, voando a 180 quilômetros por hora, mergulha segundo o ângulo de 30 graus com a horizontal. Em perseguição a um carro que viaja a 90 km por hora. A que distância horizontal? Então, ele está pedindo distância na horizontal. O carro deve ser... A que distância horizontal do carro deve ser lançada uma bomba para que acerte o alvo? Então, ele quer acertar o carro. Então, se você tem ali... Um avião que quer acertar o alvo, que é o carro. Então, a que distância da horizontal, na horizontal, ele tem que soltar essa bomba para que essa bomba atinja o carro, que é o alvo, certo? Então, vamos esquematizar, vamos colocar aqui, vamos desenhar esse exercício. Então, aqui a gente tem o avião... Opa, deixa eu pegar branco. Um avião que está a 300 metros de altitude. Vou desenhar o aviãozinho aqui. O que acontece com o aviãozinho? Ele faz uma velocidade aqui. Quantos graus com a horizontal? 30 graus com a horizontal. Então, é 30 graus ali com a horizontal. É importante que a gente visualize também aonde está esse ângulo de 30, ok? E aí, ele desce com essa velocidade ali, de 30 graus. Essa velocidade do bombardeiro é... Cadê? 180 quilômetros por hora. Que é em metros por segundo. 50 metros por segundo. E aqui no solo... o que a gente tem? A gente tem o carro, temos um carrinho aqui, a velocidade do carro é 90 quilômetros por hora. 90 quilômetros por hora
em metros por segundo dá 25 metros por segundo. Então, o que que ele quer? Ele quer saber, vou colocar aqui de uma outra cor, ele quer saber essa distância D aqui. Olha, a que distância D, ou seja, a que distância na horizontal, ele tem que estar do carro para que ele jogue a bomba e a bomba atinja o carro. Então, aqui a gente tem um carro se movimentando horizontal para a direita e nós temos um avião que tem o quê? Que tem uma velocidade que tem uma angulação. Então, essa velocidade do bombardeiro, ela tem componente tanto em X quanto em Y. É importante que a gente visualize isso. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, deixa eu só arrumar esse D. Vamos esquematizar aqui como é que ficaria essa velocidade do bombardeiro em X e em Y, ok? Então, a gente tem uma velocidade aqui, que é a velocidade VB, e aí a gente teria o quê? Temos a velocidade B em X e temos a velocidade B em Y. E temos aqui o ângulo de 30 graus, ok? Conseguem ver aqui o que a gente está fazendo? Está decompondo esse cara daqui em VBX e VBY, ok? Então, só coloquei aqui embaixo para ficar melhor para a gente visualizar. Aqui o ângulo de 30 graus, deixa eu só melhorar esse ângulo aqui. E aí, a gente tem aqui, né, VB é a hipotenusa, então o que que a gente tem? Nós temos que o VBX é cateto aqui adjacente, então é cosseno, ok? E aí vai ser VB cosseno de 30, e o VBY vai ser VB seno de 30. Olha, VB a gente sabe quanto vale. Trabalhando em metros por segundo, a gente sabe que é 50, ok? Então, isso aqui vai ser 50 vezes raiz de 3 sobre 2, e esse aqui vai ser 50 vezes meio. Esse cara daqui dá 25 metros por segundo, que é o VBY. E esse cara daqui, fazendo 50 vezes cosseno de 30, isso aqui dá 43,3 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de VBX, certo? Deixa eu ver só se tá tudo correto. Raiz de 3 dividido por 2 vezes 50. Ok. Esse cara daqui e esse cara daqui. Aí, o que a gente tem que ver? Olha, a distância... Ó, o que a gente sabe de lançamento oblíquo? Vamos voltar um pouquinho. O que a gente sabe de lançamento oblíquo? Que o que une o movimento na vertical e na horizontal é o tempo. Então, a velocidade relativa para a gente encontrar essa distância na horizontal é a velocidade relativa em qual eixo? No eixo X, certo? Na horizontal. Então, para a gente calcular esse D aí, a gente precisa fazer a velocidade relativa entre VBX e a velocidade do carro. Encontrada a velocidade relativa, a gente vai precisar do quê? Esse movimento na horizontal, ele é dado como? Ele não tem aceleração, então a gente sabe que o ΔX nada mais é que o VX vezes o tempo. Quem que é esse ΔX? Olha, esse ΔX nada mais é que essa distância na horizontal. Quem que vai ser esse VX? Esse VX vai ser a velocidade relativa. Essa velocidade relativa vai ser o quê? VBX menos V do carro. Então, vai ser 43,3 menos o quê? O V do carro, que é 25. Então, esse VX, que vai ser a velocidade relativa, vai ser menos 25, 18,3 metros por segundo. Então, esse cara daqui
vai ser a velocidade relativa que a gente vai usar aqui. Então, esse cara vai ficar 18,3 vezes o tempo. Porém, eu não tenho tempo para encontrar a distância na horizontal, mas eu tenho uma coisa muito importante do movimento oblíquo, né? Que é que o tempo para descer na vertical é o mesmo para andar na horizontal. Então, eu tenho o meu deslocamento, eu tenho o meu ΔY, que é meu deslocamento na vertical, eu tenho o meu VBY, muito legal. Também sei que tem uma aceleração, como é na descida, é mais G, porque a aceleração vai estar contribuindo para a velocidade. E aí eu consigo encontrar. Por quê? Porque eu conheço essa equação aqui lá do movimento oblíquo. Eu sei que ΔH nada mais é que VO YT mais G sobre 2T ao quadrado. Eu conheço essa equação o quê? Da posição. Esse cara daqui é o quê? 300, que é a minha variação ali, meu deslocamento em Y, né, da altitude. Quem que é o VOY? Olha, o VOY é a velocidade inicial ali, né, do avião, que nada mais é que 25 metros, o quê? Por segundo. Então, 25 vezes o tempo que eu não sei, mais o quê? A gravidade aqui, 9,81 sobre 2t ao quadrado. Então, a gente tem aqui 325t, esse cara daqui 4,905t ao quadrado, e agora é só resolver para encontrar o tempo, né? Equação do segundo grau, vamos só arrumar esse cara daqui, t ao quadrado, mais 25t menos 300, igual a zero, fazendo o delta aqui de 25 ao quadrado, menos 4 vezes 4,905 vezes menos 300. Esse delta daqui, se eu fizer 4 vezes 4,905 vezes 300, vai ser positivo, com menos vai dar mais 25 ao quadrado, 6.511. Agora, para a gente encontrar, é só, né, fazer o x1 e o x2. Então, t vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes a. Veja aqui, a gente teria t1 e t2, né? No t1 ficaria menos b, mais raiz do delta sobre 2a, e teríamos o menos raiz do delta sobre 2a. Esse cara daqui vai dar negativo, não pode tempo negativo, então a gente vai ignorar. Se vocês quiserem fazer a conta para ver, mas realmente ele vai dar negativo, só olhando aqui quem é A, né? Esse cara daqui é A, esse cara daqui é B e esse cara daqui é C. Então, esse tempo aqui de cima fica menos B, então fica menos 25, mais a raiz do delta, raiz da resposta aqui deu 80,69, dividido por 2 vezes 4,905. Fazendo esse T1 aqui, o resultado dá, deixa eu fazer aqui, menos 25 dividido por 2 vezes, que vai dar 9,81. Isso aqui deu 5,68 segundos. Achado o tempo, ficou fácil agora. É só voltar nessa equação aqui. Veja que o que tinha de velocidade relativa, nós usamos aqui, ó. A velocidade relativa na horizontal entre o carro e a componente do do avião na horizontal também. Então, é essa velocidade relativa que a gente está usando aqui. Veja que é VBX menos a velocidade do carro na horizontal. E aí, a partir disso, nós conseguimos encontrar o quê? A distância D. Então, trazendo aqui, D vai ser igual a 18,3 vezes o tempo que deu 5,68.
essa distância, então, esse cara daqui vezes 18,3 dá 103,89 metros. Então, essa é a distância na horizontal, né, que ele tem que estar do carro para que ele jogue a bomba e a bomba acerte o carro. Eu gosto bastante desse exercício porque ele une lançamento oblíquo com velocidade relativa, tá bom? Vamos para o último exercício, que é o 3,33 do Young. Então, vamos lá. 3,33, agora a gente tem que... do Young. E, então, a gente tem a velocidade. Vamos lá. Uma canoa tem velocidade de 0,4 metros a sudeste em relação à terra. A canoa se desloca em um rio que escoa a 0,5 metros para o leste em relação à terra. Determine o módulo, a direção e o sentido da velocidade da canoa em relação ao rio. Então, ele quer a velocidade relativa. Ele dá a velocidade da canoa, ele dá a velocidade do rio e ele quer saber a velocidade da canoa em relação ao rio. Vamos montar esses vetores aqui? O que você precisa saber, né? Vamos colocar aqui de novo. Norte, sul, leste, oeste. Então, onde que está o sudeste, né? O sudeste está aqui. O sudoeste estaria aqui. Então, é sempre um ângulo de 45 ali que a gente tem no sudeste, desculpa, e no sudoeste. Então, a gente tem uma velocidade aqui. Deixa eu colocar de outra cor. Nós temos a velocidade aqui da canoa, o V da canoa. Ele forma um ângulo de 45 com o sul, tá? É importante saber disso. Então, sempre que falar sudeste, faz um ângulo de 45 com o sul. Sempre que falar sudoeste, também faz um ângulo de 45, porém deste lado, porque o sudoeste é aqui e o sudeste é deste lado, certo? Compreendido isso, agora a gente vai olhar para outra velocidade. Vamos olhar lá o que ele fala na velocidade do rio, que eu já não lembro. A canoa se desloca em um rio que escoa com 0,5 metros por segundo para leste em relação à terra. Veja que ele está dando a velocidade da canoa em relação à terra, que eu falei para vocês nos vídeos anteriores. Também a velocidade do rio em relação à terra, e aí quer a velocidade relativa entre canoa e rio. É o que a gente fez lá, né, no último vídeo. Então, ele quer a leste. Então, o que a gente tem aqui? Olha, que eu falo sempre, tem que buscar... Deixa eu dar uma mexidinha nesse V aqui, colocar ele um pouco mais para cá. Esse V da canoa, ele falou que é... Opa! Ele falou que é 0,4 metros por segundo. E aí, onde que tá a velocidade do rio? A velocidade do rio tá aqui, ó, onde termina o outro vetor, a gente coloca. E aí ela falou para leste, ok? Leste é horizontal para direita, ok? Então, essa é a velocidade do rio, certo? E aí, quem que é a resultante disso aqui, que seria a velocidade relativa? Quem que é a resultante? Essa é a velocidade relativa. A velocidade o quê? Da canoa em relação ao rio. Então, quem que seria esse cara daqui, né? A velocidade relativa. A velocidade relativa nada mais é do que a gente olhar ali nas componentes, igual eu falei para você, a gente tem uma formulinha, mas a gente vai trabalhar com as componentes aqui. Então, veja, velocidade relativa do rio só tem uma componente na horizontal, concordam? Ela é 0,5. Por quê? Porque ela é para leste. Leste é horizontal para direita. Perfeito? Só que quem que tem aqui uma inclinação? A velocidade da canoa, e é onde a gente vai decompor. Então, a gente tem a velocidade da canoa
temos a velocidade da canoa em y e temos também a velocidade da canoa em x, certo? Então, a gente tem aqui... Deixa eu só ver aqui essa... que é importante. Determine o modo da direção e sentido e velocidade da canoa em relação ao rio. Ok? Então, da canoa em relação ao rio. Então, esse vetor aqui, na verdade, ele é para cima. Não vai mudar muita coisa não, mas é importante que é a velocidade da canoa em relação ao rio. Então, o observador seria ali no vetor do rio. Então, a velocidade da canoa em relação ao rio, certo? Então, ele quer essa velocidade ali. Para a gente encontrar esse cara daqui, nós precisamos trabalhar com essas velocidades aqui, tanto a velocidade do rio quanto a velocidade da canoa. A velocidade do rio está na horizontal, então a gente vai decompor a velocidade da canoa, que está em amarelo, em velocidade em y e velocidade em x. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o que tem em x e trabalhar com a velocidade do rio e o que tem em y fica em y mesmo, certo? Porque a gente só tem essa componente em y. Veja que a gente tem uma componente em x com essa componente em x. Então, a gente vai trabalhar com essas duas. Em y, a gente só tem a componente da velocidade da canoa, certo? Dado isso, vamos fazer aqui. Esse ângulo aqui é de 45, que foi o que eu falei com vocês, tá? O que a gente está fazendo é essa velocidade aqui, VCY e VCX. Então, encontrando aqui, eu sei que, olha, veja, aqui tem a hipotenusa, cateto oposto ali vai ser VCX, então VCX é seno de 45 vezes VC, isso aqui dá raiz de 2 sobre 2 vezes o VC, que é 0,4, então isso aqui vai dar seno de 45 vezes 0,4, esse cara daqui dá 0,28 metros por segundo. O VCY vai ser cosseno de 45, tá? Porque, olha, veja, o VCY é cateto adjacente. Cateto adjacente remete a cosseno. Ele é cateto adjacente do ângulo de 45. Então, vezes VC vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes 0,40. 0,4 também vai dar a mesma coisa, metros por segundo. Ok? Então, a gente tem o VCX e o VCY, que é a velocidade da canoa em x e a velocidade da canoa em y. O que ele quer é a velocidade da canoa em relação ao rio. Essas duas velocidades que a gente tem aqui é em relação à terra. Então, seria no vídeo anterior o que eu chamei de observador O. Essa aqui seria a velocidade de C em relação ao observador O, que aqui ele chamou de terra. E esse aqui seria a velocidade do rio em relação ao observador O, que aqui ele também chamou de terra. Certo? Então, dado isso, o que a gente vai fazer? Olha, veja que essa velocidade do rio é em x. Então, a gente vai achar a velocidade relativa no eixo x. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, velocidade relativa eixo x. Então, no eixo x, a gente tem o quê? A velocidade da canoa em relação ao rio em x vai ser o quê? Vai ser V do rio menos o VCX. Então, vai ser 0,5 menos 0,28. Então, 0,5 menos 0,28, esse cara daqui vai dar pra gente
0,22 metros por segundo, ok? Então, essa é a velocidade relativa no eixo X. Qual é a velocidade relativa no eixo? No eixo Y. Olha, no eixo Y a gente só tem esse cara daqui, então ele é a própria velocidade. Então, a velocidade da canoa em relação ao rio no eixo Y é 0,28 metros por segundo. Dado isso, a gente consegue encontrar o módulo. Como é que a gente faz o módulo? Olha, o módulo da velocidade da canoa em relação ao rio vai ser... E aí, eu vou chamar de roxo porque é o que é, de fato, o valor deste vetor. Opa! É, de fato, o valor desse vetor aqui, tá? Desse vetor em roxinho. Então, o módulo da velocidade de C em relação ao rio nada mais é do que o módulo de V ao quadrado mais velocidade da canoa em relação ao rio em Y ao quadrado. Isso aqui dá 0,22 ao quadrado mais 0,28 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, esse cara daqui ao quadrado mais 0,28 ao quadrado, raiz dessa resposta, 0,36 metros por segundo. Então, esse é o módulo da velocidade da canoa em relação ao rio. Então, é o módulo desse... Opa, que apagou aqui de novo. Deixa eu apagar tudo aqui e escrever bonitinho. Tem hora que esse iPad dá um bug. Velocidade da canoa em relação ao rio. Então, esse é o valor aqui de 0,36, isso, só 0,36 metros por segundo. Aí, ele quer saber também qual que é o ângulo aqui, qual que é esse ângulo aqui, né? Eu vou chamar, deixa eu pegar uma outra cor. Ele quer saber o ângulo aqui, esse ângulo. Qual que é esse ângulo aqui? Como é que a gente acha esse ângulo aí? É só fazer tangente do quê? Tangente a menos 1 do quê? Da velocidade. Lembra que é? O que é? Delta Y sobre delta X. Então, vai ser VC em Y sobre V da canoa em relação ao rio em X. Quando você joga tangente a menos 1 disso, seria o quê? Seria 0,28 dividido por 0,22, shift tangente a menos 1 da resposta. Então, daria 51,84 graus, ok? Então, aqui o ângulo desse vetor com o vetor VC e o vetor VR é 58,84, ok? Esse é o grau, ok? Então, ele pede o módulo e também o sentido, a direção e sentido. E para saber a direção e sentido, você precisa achar o ângulo ali, tá? Então, é isso. Eu acho que esse exercício 3.33 talvez seja o exercício que mais esclarece quando a gente está trabalhando, né, com vetor velocidade relativa. Então, eu quis ir fazendo passo a passo, começar com uns mais tranquilos para ir mais aprofundando. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesite em deixar seu comentário, também sua sugestão, o seu like se você gostou desse vídeo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!